Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Faz VL News, cara. Hoje, dia 30 de julho de 2025, saiu a Lei Chupinski, mas o vídeo da Lei Chupinski vai sair em outro momento, tá? Essas notícias de hoje foram indicadas pelo Ghost Punk, pelo Valentino, pelo Rodrigo, pelo Sequin e por diversas outras pessoas, cara. Primeira coisa aqui, primeira notícia de hoje. Em ato em Osasco, homem chama Lula de ladrão e é agredido, né? Presidente precisou interromper o discurso por causa da troca de agressões entre opositor e apoiadores, né? Então, a gente tem aquele discurso que sempre fala que os direitistas são nazistas, estupradores de girafas, que nós queremos o genocídio e aquela putaria toda, mas as agressões é o padrão. As agressões sempre partem do pessoal da esquerda, né? Então, isso é um dos padrões que é muito interessante, né? Eu não lembro de ter pego notícias aqui ainda até hoje de atos onde um esquerdista foi lá e foi agredido por direitistas, tá? Lembro de ter visto isso em lugar nenhum. Mas agora, a gente costuma ver isso cada vez mais aqui entre os esquerdistas batendo nas pessoas de direita, né? Conta de luz fica ainda mais cara. A ANEEL anuncia bandeira vermelha 2 para agosto, né? Como eles não inventaram uma outra cor depois de vermelha, né? Roxa, lilás, arco-íris, né? Sei lá, ou alguma coisa do tipo. Agora é a bandeira vermelha 2. Eu não quero nem saber, acabei de pagar energia aqui de casa, paguei, sei lá, quase R$700 de energia, não tô nem aí se vem 700, se vem 800, se vem 5, eu caguei pra quantidade de energia que é. O grande problema é que a gente tem que chamar a atenção, eu tô brincando, tá? Não pode vir muita energia não aqui em casa, senão minha mulher me mata. Desliga esse computador, é isso aqui, é por causa disso aqui, né? Aqui, olha quanto núcleo que tem esse processador aqui, não dá nem pra contar na tela. É isso aqui gasta mais, esse meu PC, e a mulher não sabe, meu PC gasta mais energia que um chuveiro, tá? Mas olha só, o que nós temos que entender aqui na energia elétrica super alta, bandeira 2, é que 48% de todo o valor da energia são impostos. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas metade do valor da energia são impostos. Então, quando o governo aumenta o valor da energia, acaba arrecadando mais impostos, né? Isso acontece com o gás de cozinha, isso acontece com o combustível, isso acontece com praticamente tudo dentro do Brasil. Quando o governo aumenta o preço de alguma coisa, ele acaba arrecadando mais por uma questão dos impostos, né? E existe o pior dos impostos, a pior maneira do governo arrecadar, que é a impressão de moeda, né? O imposto inflacionário. Mas isso é um assunto para outro vídeo, né? Trump foi induzido a crer em mentira de perseguição a Bolsonaro, diz Lula, né? Então a gente tem dentro do Brasil um juiz, né, legislando, criando leis, onde ele é o acusador, ele é a vítima e ele é a pessoa que vai julgar o caso. Isso não é perseguição, tá? Isso é normal dentro de uma democracia, né? Onde a pessoa cria uma lei que não existe, cria um inquérito secreto que ninguém pode ter acesso e as pessoas são julgadas sem o devido processo legal, mas isso não é perseguição, isso é uma democracia relativa. Na verdade, se a gente for analisar pelo lado do Lula, todos os amigos dele, né, o Maduro, o Ortega, né, todos os ditadores, aí o Putin, se a gente pegar todos os amiguinhos, todas as pessoas que ele é aliado, né, o pessoal lá da Palestina e tudo mais, se a gente for parar pra pegar isso, e ele tem a visão que esses países são democráticos, eu acho que na visão dele, no mundo dele, ele não está 100% errado, né? Mas no mundo real, né, no mundo do bom senso, ele está completamente errado, né? Crédito consignado do INSS tem queda de 67% após a biometria obrigatória, né? Então o que estava acontecendo? Aquele desvio do INSS que ninguém mais fala nada, né? Porque foi dinheiro roubado para fazer com que o PT se perpetue no poder, então obviamente ninguém viu nada, ninguém sabe de nada e ninguém vai ir atrás de nada. Assim que eles criaram uma única barreira que tem que fazer uma biometria, caiu 67% aqueles descontos que estavam acontecendo. Não sei quem são essas outras 30 e poucos % de pessoas aí, mas deve ter algum tipo de rolo ainda acontecendo, né? E nós cobrimos também aqui no nosso canal a fraude da fraude, né? Onde eles estavam fraudando dados de pessoas que supostamente tinham sido descontados e não tinham, para pegar o dinheiro que vai ser devolvido para as pessoas. Então é a fraude da fraude.
Cara, é só um governo de esquerda mesmo que consegue fazer com que notícias como essa não venham dos roteiristas do South Park, né? O South Park nunca imaginou que ia acontecer esse tipo de coisa tão maluca que acontece dentro do Brasil. Tesouro Direto pré-fixado volta a pagar acima de 14% de retorno aos investidores, né? Então, no Brasil hoje, tem essa ilusão que você compra tesouro do governo, você compra dívida do governo e eles vão pagar acima de 14%, né? Geralmente IPCA mais 7, IPCA mais 8, IPCA mais 9, né? E o governo está pagando 14%. Então, imagina que você é um empresário, ex-dono de uma loja de informática e você vende a sua loja por 6,8 milhões de reais e você divide a metade com o sócio, paga 15% de imposto de renda sobre a venda da propriedade intelectual da tua empresa e tu coloca lá mais de 2 milhões aí, né, em tesouro do governo e você ganha 14% aí, de juros, né? Você obviamente nunca mais precisa trabalhar na sua vida, né? O Brasil, né, é muito difícil uma empresa que tem uma lucratividade dessas dentro do Brasil, pagando todos os impostos corretamente, né? Então o Brasil é muito mais fácil você crescer até um certo ponto, depois vender tudo e investir aí em rendas fixas, né? Obviamente eu como libertário, né, deixo aqui claro a minha ideia de que todas as pessoas que compram tesouro direto, o tesouro do governo, estão simplesmente pagando, né, estão aí ajudando a manter esse regime ditatorial que nós temos no governo hoje, né? Então, eu acho que você que tem tesouro, acho que você que tem qualquer tipo de fundo que é vinculado ao Estado, você é tão bandido quanto as pessoas que estão lá roubando o dinheiro, porque você está financiando essa ditadura que nós temos hoje dentro do Brasil. Se você não colocasse o seu dinheiro na ditadura que nós temos hoje, provavelmente eles não teriam tanto poder quanto eles têm hoje, tá? Mas estou dando aqui um exemplo fictício, né? Venezuela ignora acordo e passa a taxar produtos do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, né? Só para vocês terem uma ideia, aqui a Venezuela colocou uma tarifa de 77% em todos os produtos brasileiros que são enviados para lá. Mas essa taxa de 77% é uma taxa democrática, é uma taxinha dos amigos, né? É uma taxinha ali do Foro de São Paulo. É aquela taxinha de comunistas e socialistas. Ninguém dá bola para esse tipo de coisa. O ruim é a taxa do Trump. A taxa do Trump é de nazista estuprador de girafas. A taxa aqui da Venezuela, aqui não, aqui tu esquece, aqui fica tranquilo. Governo Lula retira Brasil da aliança em memória do Holocausto, né? Pra mim isso aqui não é surpresa nenhuma, né? Lula, que já acusou os judeus de serem nazistas, né? Ele literalmente falou que os judeus estão fazendo com Gaza o que faziam com os judeus na Segunda Guerra Mundial, portanto, judeus nazistas, né? Eu lembro quando a gente falava dos judeus nazistas aqui no nosso canal, né? Como, obviamente, uma hipérbole elevada à enésima potência. Aí vem o Lula e literalmente fala isso. Não, porque os judeus são nazistas, né? Então, realmente muito doido, né? E agora o Brasil vai sair fora da aliança em memória ao Holocausto aí, cara, sinalizando muito bem que lado a gente está. Lembrando que se começasse uma terceira guerra mundial nesse exato momento, o Brasil estaria aliado ao Putin, estaria aliado ao eixo do mal, para vocês terem uma ideia, tá? Nós seríamos literalmente invadidos pelos Estados Unidos. Se bem que isso não seria de todo ruim, né? Trump vende tudo. Consulado dos Estados Unidos no Brasil faz leilão de cama até pneu. 231 lotes estão precificados de 50 a 12 mil reais, serão leiloados entre 29 e 31 de julho. Cara, essa notícia eu acho que é uma notícia que passou muito despercebida por muitas pessoas, mas só para vocês terem uma ideia, o Trump mandou fechar o consulado dos Estados Unidos no Brasil. Esse tipo de atitude só acontece em países onde tem uma ditadura descarada acontecendo, onde ele não quer nem conversa com aquelas pessoas. Isso aqui acontece em países, cara, dominados pelo narcotráfico, dominados por um regime ditatorial. E o Trump está passando um recado. Estão fechando ao consulado dos Estados Unidos do Brasil. E não é, vamos fechar, a gente volta semana que vem. Não, fecha, vende tudo e depois a gente vê o que a gente vai fazer. Cara, que doideira, velho. Isso aqui é uma notícia extremamente importante, cara. Estão fechando consulado dos Estados Unidos no Brasil.
Hoje, dia 30 que estamos gravando aqui, cara, já devem ter feito aí boa parte aí desse leilão, tá? E nós temos aqui uma coisa que eu particularmente me senti ofendido. Se a eleição fosse hoje, em quem você votaria? Enquete da Nova TV supera 110 mil visualizações em 24 horas. Bolsonaro lidera com 72% dos votos, né? Eu particularmente fiquei muito ofendido com isso, porque eu particularmente não vejo que exista petista arrependido, né? Não existe esquerdista arrependido. Na próxima eleição eles vão fazer o L indiferente do que aconteça, tá? Eu acho que essas pesquisas é muito fácil, né? A gente validar um lado, validar outro e tudo mais. Fazendo uma pesquisa pela internet, a gente já elimina boa parte das pessoas que votam no Lula, que não tem nem saneamento básico, quem dirá internet, né? Então, é óbvio que é uma pesquisa que é muito legal. A gente tira sarro, mas a gente tem que saber que nada disso aqui tem muito peso no mundo real, e isso aqui não vai acontecer, porque Bolsonaro não vai participar das próximas. Eu gostaria que o Bolsonaro participasse, né? Mas a gente sabe que dentro do novo regime que nós temos dentro do regime de exceção que nós temos dentro do Brasil, provavelmente o Bolsonaro vai estar cagando num buraco até lá, né? Então, é legal de olhar isso. Mas a verdade, né? Gostaria que o Bolsonaro voltasse, mas gostaria que o Bolsonaro voltasse com 2 metralhadoras giratórias embaixo dos braços, voltasse no estilo Milei, voltasse no estilo Bukele. Mas não sei, cara. Vai vir com aquele papinho das 4 linhas da Constituição de novo, vai vir com aquele papinho de democracia, não sei o quê, vai vir com aquele papinho. Ah, sabe, é um tanto quanto cansativo, né? Mas também. Não vou ficar aqui criticando o Bolsonaro. A direita tem que vencer as eleições no próximo ano para que nós tenhamos algum tipo de futuro aqui no nosso país, tá? Um grande abraço a todos. Cara, gostou do nosso vídeo? Deixa um comentário, compartilhe nas redes sociais aí para deixar os petistas, filho da puta, aí tudo puto da vida, né? Um grande abraço a todos vocês. Eu vou indo nessa, valeu e tchau, tchau.